Oi, pessoal! Hoje a gente vai estudar o teatro. Olha que legal! A gente já estudou um pouquinho sobre artes cênicas, que foi o assunto do capítulo passado. Agora a gente está vendo uma das artes cênicas, que é o teatro, né? Então vamos lá. A arte da cena, teatro. Teatro é a arte em que um ator ou vários atores interpretam uma história ou ação que tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos e reflexões no público, né? Então, quando a gente assiste uma peça teatral, a gente começa a fazer parte daquela cena de certa forma. Os nossos sentimentos, existe uma conexão com a cena que está sendo ali apresentada, né? Vocês assistiram alguma peça de teatro? Essa foi a nossa pergunta da aula passada, né? E eu pedi para que vocês assistissem, procurassem entender, procurassem assistir, se não tivessem assistido ao vivo, que procurassem assistir no YouTube, tá? Para a gente ter conhecimento de como funciona o teatro, tá bom? O teatro teve origem na Grécia Antiga por volta do século 6 a.C., tá bom? Um cara chamado Tespes, ele andava de carroça pela cidade, às vezes usando máscaras, perucas, tá? Umas túnicas nos ombros. Tepes criava, pessoal, ele criava peças teatrais e por lá ele ia apresentando. E as pessoas gostavam muito de ver, né? Ele interpretava vários personagens, ele não ficava preso a um só personagem, tá bom? Outra coisa que também acontecia, né, era a homenagem a Dionísio, deus do vinho. Ao Dionísio era feita uma homenagem toda vez que ocorria a safra do vinho, né? Toda época de safra, toda nova safra, se fazia essa festa em comemoração a Dionísio, né? E através dessa comemoração se apresentavam peças teatrais. Tá certo? Os espetáculos criados para celebrações foram apreciados e aguardados pelo público com interesse e animação. Então as pessoas já esperavam toda a safra de vinho, já sabia que ia ter homenagem ao deus do vinho, tá bom? Como era o nome dele? Dionísio, tá certo? Nessa época aqui, pessoal, esse teatro ele era apresentado em Atenas, tanto que Atenas ficou conhecido como centro do teatro. No teatro grego, os atores ficavam distantes da plateia. Então a plateia ficava bem distante e os atores utilizavam salto altos, utilizavam almofadas para parecerem maiores, tá bom? As cenas que eram mais apresentadas no teatro grego era a tragédia e a comédia. Arte da cena teatro. Olha aqui, olha, um dos tipos, né, de podem ser apresentados, tá? O primeiro gênero que a gente vai conhecer é a tragédia. O próprio nome já diz, né? Vocês sabem o significado, então vocês já imaginam o que é apresentado nessas peças teatrais. Na Grécia Antiga, no qual os personagens heróicos sofrem e lutam em defesa de suas virtudes, tá bom? Ela pode ser uma questão entre homens e deuses, entre a lei, né? E também questões sociais, né? Comédia. A princípio é um gênero teatral grego que se caracteriza por roteiros em que os personagens não têm virtudes e cujos defeitos são ironizados e criticados por meio de deboches e situações engraçadas. Então, era como se o defeito da pessoa, né, a comédia, lá no início, tá? Eu tô falando, era como se o defeito da pessoa fosse ironizado para as pessoas sorrirem daquilo dali. Hoje em dia, quando a gente assiste uma comédia, né, o gênero teatral comédia, eles já procuram fazer cenas, fazer cenas que tragam humor, para que a gente sorria da cena em si e não só daquele personagem, tá bom? Drama. Então, gênero cujo roteiro se baseia principalmente em conflitos sentimentais. Vocês já assistiram algum teatro de drama? Algum filme
de drama. Então vocês entendem, né, que ele tenta sim buscar conflitos sentimentais dos personagens e tentar ligar você ao máximo ao que está sendo encenado. Em musical, o próprio nome já diz, as cenas são interpretadas, né, por meio, a história é contada por meio de música. Teatro de bonecos. Teatro de bonecos. Vocês já assistiram Teatro de Bonecos? É uma pessoa, né, que utiliza ali o boneco é como se o boneco fosse um dos personagens. E esses personagens, esses bonecos, são manuseados por alguém, né? Obviamente, que o boneco não tem vida. Então, aqui no Brasil, por exemplo, um dos teatros de bonecos mais conhecidos é o Mamulengo, que pode ter vindo do nome aí mão-molenga na hora de mexer os bonecos, e aí trouxe esse nome aí, Mamulengo. Aqui no Brasil é o mais conhecido, tá bom? Teatro de sombra. Esse teatro de sombras, ele surgiu, na verdade, na China há muito tempo, olha, cerca de 2.000 anos. Então, provavelmente, né, é um dos mais antigos. O mais antigo que se conhece é o de bonecos. Esse de sombra também é um dos mais antigos, né? Como é que é feito esse teatro? É um jogo de luzes, né, que é feito para que as sombras, então, misturam-se objetos, ou então cria-se personagens, tá? Para que a gente não assiste o personagem em si, a gente assiste a sombra que é produzida por esse personagem, entenderam? Então, normalmente ele é feito aqui de couro e também tem umas varetas para que a pessoa que vai interpretar consiga manusear muito bem o personagem. Entenderam? Então, vamos lá. Ainda falando sobre teatro de sombra, o Wayang Kulit é o teatro tradicional de sombras com bonecos e foi tombado como patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco, tá bom? Então, é como se fosse realmente um patrimônio da humanidade. Também é um teatro de sombras, só que esse teatro de sombras aqui, ele não é o da China, ele é da Indonésia. No teatro de sombras, um fundo branco de tecido esticado recebe projeções de manipulação de sombras que podem se misturar, tá? Então, as sombras se misturam, às vezes eles utilizam até cores nas sombras, né? Se você coloca um papel, um plástico que tem cor e lança uma luz sobre ele, também você consegue enxergar cores nas sombras, tá bom? E agora a parte mais legal. A agenda, anotem, por favor, peguem a agenda, anotem mesmo. Peguem aquela agendinha de vocês, anotem a agenda. Questão 1, 2, 3 e 4 do Continue Aprendendo. Onde é o Continue Aprendendo, tia? São aquelas folhas, pessoal, lá no final do livro, aquelas folhas alaranjadas, tá bom? Você vai copiar e responder no caderno. Tá bom? Tem que ser no caderno. Você vai copiar a pergunta e responder onde? No caderno, tá certo? Envia para mim, por favor, para o meu e-mail no dia 10 de junho, tá certo, gente? Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Bom fim de semana e até logo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.